Olá, gente, boa tarde. Estou aqui para compartilhar com você uma dica valiosíssima. E na verdade eu quero começar o vídeo com uma pergunta. Uma pergunta que é muito frequente. Escuto muito essa pergunta, que é o seguinte: Ingrid, por que o índice de brasileiros endividados vem crescendo tanto no Brasil? E quero começar essa pergunta respondendo aqui com o meu material de aula, que eu dou aula aqui no Moju. E eu quero responder essa pergunta lendo meu material aqui da apresentação. E depois que eu terminar de ler aqui, eu vou estar explicando então o porquê, ou explicando no caso, respondendo no caso, essa pergunta no caso. Tá? Vamos lá. Percebemos que o número de brasileiros endividados vem crescendo a cada ano. Com isso, muitos vivem uma vida de escassez emocional, escassez familiar e financeira, entre outros. Uma vida de miséria em todos os sentidos. Miséria é uma palavra muito forte, porém é a realidade de muitos. Diante disso, posso dizer que tudo isso só é consequência da negligência do ser humano em investimento, em conhecimento nessa área. Digo isso porque o conhecimento liberta e o faz prosperar, seja qual for a área. Vemos que são poucos os que decidem investir em aprender como gerir os seus recursos e, consequentemente, prosperar. O que muitos negligenciam, outros invertem e prosperam, conquistando sua liberdade financeira, vivendo uma vida plena, abundante e feliz. Nesse sentido, o que para muitos é perca de tempo e dinheiro, para outros a busca pela realização de um sonho e um bom investimento. Como sempre digo, prosperar não é para quem quer, é para quem decide. Prosperar é uma decisão. Decisão essa que levará a mudar de pensamentos, hábitos e costumes, adotando novos pensamentos, hábitos e costumes, levando por meio do conhecimento, descobrir um novo mundo cheio de oportunidades dentro de si. Por falta de conhecimento e preparação, muitos não vivem o seu real propósito na Terra, vivendo uma vida distante da vontade de Deus, que é cada vez mais prosperar e ser bem-sucedido em todos os quesitos da sua vida. Meu objetivo é levar o ser humano a ter uma nova percepção, instruindo cada um a conquistar seus objetivos em todas as áreas, levando cada aluno a conquistar sua liberdade financeira. Esse é meu maior objetivo. Então, eu iniciei o vídeo com uma pergunta, certo? Por que o índice de brasileiros endividados vem crescendo a cada ano no Brasil? E aqui eu acabei de ler aqui um material que eu dou aula aqui, que eu trabalho, foi eu que criei esse material. E aqui eu li aqui essa apresentação aqui lendo aqui, que aí, respondendo já essa pergunta, que a gente observa que o índice de endividamento vem crescendo de uma forma alarmante no Brasil, não só no Brasil, mas na sociedade em termos geral. Posso dizer que é pela negligência do ser humano em buscar conhecimento. Ou seja, o ser humano ele acaba sendo negligente quando o assunto é buscar conhecimento, quando o assunto é investir em conhecimento. Então, muitos falam assim: eu não tenho condição de fazer um curso, eu não tenho condição de comprar um livro, não tenho condição. Mas muitos falam que não tem condição de comprar um livro, de fazer uma mentoria, de passar uma hora do seu tempo assistindo um vídeo no YouTube. Mas esse mesmo tem tempo e tem recurso, muitas das vezes, para comprar coisas tão supérfluas que muitas das vezes nem vai trazer retorno, como, por exemplo, passar a noite numa festa, amanhecer comprando bebidas, nada contra. Cada um é livre para escolher e fazer o que quer com seu dinheiro, porém as consequências elas são certas.
Então a gente precisa ser muito assim, a gente precisa parar e analisar, de fato eu não tenho recurso suficiente para investir em conhecimento, porque a falta de conhecimento, ela nos faz permanecer na escravidão e na escassez, seja qual for a área. Por falta de conhecimento, o ser humano perece, seja na área financeira, emocional, espiritual, familiar, seja qual for a área. Por falta de conhecimento, o ser humano perece. Por falta de conhecimento, o ser humano não tem como prosperar, porque o conhecimento, ele nos liberta, nos faz prosperar. Então, quando o ser humano ele é negligente em investir, em pagar o preço para investir em conhecimento, ele perece. Ele vive tendo uma vida totalmente distante daquela que Deus um dia planejou para ele, gerou para ele. Quer ter uma vida feliz, plena, abundante. Também financeiramente, né? Então, a gente observa que o endividamento vem crescendo alarmantemente no Brasil por conta que muitas das vezes o ser humano não se atenta em investir, em comprar um livro, em fazer em assistir um vídeo no YouTube sobre finanças e assim, etc. Assim, possivelmente. Então, a gente observa que a consequência de tudo isso, a consequência do ser humano, muitas das vezes, ser negligente nessa área de investir em conhecimento, posso dizer, na área específica em finanças, ele acaba colhendo os frutos. Ele acaba vendo uma vida só de pagar contas, uma vida de endividamento excessivo, uma vida totalmente bagunçada, aquele caos, e uma vida financeira doente, uma vida financeira miserável, onde ele só pega o dinheiro dele, só trabalha para pagar contas e não usufrui do trabalho dele por conta que está atolado em conta. Então, ele acaba não usufruindo daquilo que ele trabalha tanto para conseguir no final do mês. O dinheiro que ele tem é exatamente somente para pagar contas. Somente para isso. E acaba não usufruindo de forma saudável e equilibrada aquele dinheiro. Então, a gente observa que essa é uma triste realidade. Sem contar também que o nosso Brasil não tem a sociedade em si não tem a cultura de investir nessa área, a cultura de investir em conhecimento, posso dizer assim, nessa área de finanças, sobre educação financeira. Tanto que isso era para ser abordado nas escolas. Educação financeira é para ser um assunto discutido nas escolas, desde os pequeninos até a fase adulta. Isso é uma coisa assim, muito carente no Brasil, muito carente na sociedade, é muito carente nas escolas. Hoje o assunto da educação financeira, muitos nem sabem o que significa, por conta dessa carência em conhecimento do ser humano, essa carência que existe, posso dizer assim, na sociedade, no Brasil, em investir, em falar desse assunto com mais frequência. Então, por conta disso, o ser humano cresce, se torna uma pessoa, construindo uma relação errada com o dinheiro, construindo uma relação doentia com o dinheiro, onde o dinheiro, muitas das vezes, para algumas pessoas, é símbolo de perversão, símbolo só porque cresceu, agora tá bem, já é outra pessoa, já se corrompeu, já é egoísta, já é orgulhoso, sendo que o dinheiro não transforma ninguém. O dinheiro só vai revelar aquilo que o ser humano já é. Se o ser humano já é um pouco egoísta, péssimo administrador, é compulsivo, compra de forma assim descontrolada, no mundo só vai fluir, crescer aquilo que ele já era um pouco. Não existe isso que o ser humano fala assim, não, porque o ser humano corrompe. Não, o dinheiro só vai revelar aquilo que você já é, no pouco, e consequentemente, se você tiver no muito, vai revelar também aquilo que você já é, e vai transbordar na sua vida aquilo que você já é. Entendeu? Então, eu quero deixar esse alerta aqui. A falta de conhecimento, essa negligência que muitas das vezes o ser humano tem em não se alertar, em não se despertar para investir em conhecimento, pelo menos para comprar um livro, ele acaba muitas das vezes vivendo uma vida de miséria financeiramente falando. Não só do financeiro, porque a gente sabe que o dinheiro, se eu não estou bem financeiramente, consequentemente, a minha vida em todas as áreas também vai ser abalada, também vai ser afetada, né? Então, logo, se eu tenho uma vida doentia com dinheiro, não tenho uma vida financeira saudável, consequentemente, a minha vida também, as outras áreas também vão ser afetadas também, né? Então, a gente observa que, por falta de conhecimento e preparação, muitos não vivem sua vida, uma vida real, plena, abençoada, feliz como queria, como desejável, como também merece, né?
Então, a gente observa que também que por falta de conhecimentos, muitos estão lá endividados. Estão vivendo uma vida somente para pagar boleto.